Salve, salve quebrada, como é que vocês estão? Ó, tô num ambiente diferente, tô aqui no meu trabalho e aproveitei meu intervalo. São 20 minutinhos, eu já perdi 7 porque eu comecei a gravar um vídeo, não gostei do vídeo, entrou um aluno aqui na sala, apaguei o vídeo, tô começando de novo, então tenho poucos minutos para terminar esse vídeo. E aí na hora do meu intervalo de almoço, né, na próxima pausa que eu tiver, eu vou editar ele de vez e posto para vocês durante a tarde. Mas, primeiramente, agradecer as interações que vocês fizeram no vídeo que eu postei perguntando se vocês queriam ver ou não o vídeo sobre o capítulo 5, né, do The Boys, que vai ser exatamente sobre isso que eu vou falar nesse vídeo. Então vou tentar ser o mais rápido, objetivo, até para não deixar isso passar. E como é só um episódio de meio de temporada, não é o fechamento dela, eu acho que não é algo importante. É só para situar a minha opinião sobre isso, porque eu vi muita gente xingando, tacando hate, falando que foi o pior episódio, que é um episódio de bosta. E eu realmente terminei o episódio e falei, putz, a galera vai morrer. Essa foi a sensação que eu terminei o episódio. Então eu queria falar sobre isso com vocês. E o ponto principal é, quem leu as HQs de The Boys, que eu sei que não é um grande público, sabe que só vai sobreviver. Essa foi uma pegadinha boa, né? Eu queria fazer isso, fazer aquele suspense ali e colocar a vinheta. Então, você que leu a HQ de The Boys, você já sabe quem sobrevive. Eu acredito que dificilmente a série vai mudar isso, tá? Então, tudo que a série vem construindo até agora segue o material base, que é o quadrinho. Não vou dizer 100%, porque tem sim alterações em personagens, em gêneros, em alguns uniformes. Em algumas coisas ali que tá aparecendo, sim, a série alterou. Mas a ideia principal tá totalmente mantida até agora, inclusive, tá? Então eu acho difícil que a série mude drasticamente o final que já se tem nas HQs, né? Então, partindo dessa premissa, que é o material quadrinho, eu acho que esse episódio ele é tipo aquele fechamento de personagem, sabe? Então, assim, o episódio 1 começa numa escalada muito grande, que é o Capitão Pátria pirado, correndo atrás dos supers que estão desenvolvendo o vírus que vai matar eles. E aí você tem a morte do Trem-Bala, o arco de redenção dele que já vinha se desenhando desde a temporada passada. Alguém estava tentando me ligar. Você já tinha então o arco do Trem-Bala que se desenhava na temporada anterior. E essa caça aos luz estrelistas, né, feito pela VOT, principalmente conduzida pelo Capitão Pátria com os meios de comunicação, tava episódios muito frenéticos, né? A gritaria que tá aqui, a galera gritando no corredor, loucura, né? E aí eu falei, poxa, eu acho que vai ser muito difícil a série manter uma toada de episódios que escalam e não tem um respiro. Toda série faz isso, toda série que você assiste tem os episódios de clímax e tem os episódios de respiro. Então eu falei, vai chegar um momento que isso vai acontecer em The Boys. E querendo ou não, a história por si só ela não é uma história uau, fantástica, você fala, meu Deus, isso aqui é muito inovador. Na verdade é uma sátira, é uma espécie de todo mundo em pânico com super-heróis. É isso que é The Boys, gente. Desculpa se vai ofender alguém ou se alguém realmente vai ficar muito puto com esse comentário, mas The Boys é uma grande sátira, não só ao mundo real que a gente tem nos dias de hoje, mas aos super-heróis. É basicamente a Liga da Justiça vilanizada, criminosa, superstars, gente podre, enfim, pessoas normais vestindo roupa de super-heróis. E aí, vendo esse episódio, quando ele acaba, eu falei assim, cara, vai morrer a galera, porque eles juntam todo mundo nesse episódio. Fazia muito tempo que você não tinha um episódio que todo mundo aparecia, contracenava junto. Então, o primeiro ponto que eu gostaria de destacar, que é a conversa do Leitinho com o Bruto, com o Billy Bruto, que pra mim ali é uma despedida dos dois, né? Então eles falam ali que aquele vilão que o Soldier Boy mata, que tá na parede, né? O Jim, Queen, ele solta ali de uma espécie de toxina, tipo os esporos ali, brincando com outra série, que ele faz com que haja conflitos entre os personagens e que eles falem as verdades uns para os outros. E então, quando senta o Bruto e o Leitinho, eu entendo ali que é um fechamento de uma amizade de longa data, que tem sim os seus problemas. O Leitinho fala, não retiro nada do que eu disse pra você, mas ele fala, a gente tá junto, irmão. E aí o Bruto pega ali a cerveja e dá pra ele, e os dois estão assistindo a televisão ali, aparentemente com alguns experimentos que tá passando na televisão. Imagino que possa ser do Dr. Vought. Então, pra mim, ali fechou esse arco dos dois, que são amigos ali, de fato. Você tem uma conversa da Kimiko com o francês, que é um casal que tá junto há muito tempo, ela falando quando ela tava sobre o efeito do vírus, sobre o vício dele em drogas, e eu acho que seria uma redenção legal se ele parasse de usar as drogas, a questão que ela
tem aquela penitência que ela se sente culpada pelas mortes que ela fez anteriormente na série. Você tem a Luz Estrela encontrando o pai, o irmão e sendo defendida pela mãe, madrasta, na hora que o policial chega e fala, houve uma denúncia de que a Luz Estrela está aqui, e parecia que a personagem precisava tirar esse peso das costas, que é a família e tudo que ela perdeu por conta da fama que ela conseguiu no set e por conta da perseguição agora pelo Capitão Pátria, que ela sabia que possivelmente indo até ali ela colocaria a vida dela em risco e também dos familiares que ela ama. Você tem também o arco do Soldier Boy com o Capitão Pátria ali, que pra mim é um rompimento definitivo dos dois, pai e filho, como o Soldier Boy enxerga o Capitão Pátria como algo fraco, como algo inviril, fala que ele não tem relações sexuais, deixa isso claro constantemente e dando ainda a entender que o Queen poderia ser o irmão dele, possivelmente, pelas falas, o choro que ele tem. O Capitão Pátria fica ali meio que, nossa, você chora, né? E pra mim você tem depois o encontro do Hughie com a Luz Estrela, né? Ele fala que bom que você não estava aqui, porque possivelmente ela poderia ter morrido na hora que todos eles começaram uns aos outros se atacarem. E pra mim ali consolidou que existe humanidade nesses personagens em menor e maior escala, né? Então é proporcional isso. Então o Billy Bruto não é uma pessoa muito humana, mas está ali. Tem a cena dele contracelando com o filho do Capitão Pátria, o filho da Becca, né? Então você vê ali que ele carrega aquele peso de, tipo, eu devo algo a esse menino por conta da Becca, do mesmo modo que ele repugna, né? Ele abomina esse menino porque ele é filho do Capitão Pátria. Mas tem ali esse arco também acontecendo. Você tem novamente ali uma tentativa de mostrar que dá para enfraquecer os vilões, ou melhor, os heróis, através do urânio enriquecido, que é aquela sala que o Soldier Boy joga, o Capitão Pátria. Você tem a menção a um bombástico, que faz parte da primeira formação e que supostamente ele pegou o primeiro composto V, né, o V1 ou o V original, e eles estão correndo atrás. A única coisa que eu realmente não gostei nesse episódio foi que não apareceu a galera da geração V, né, principalmente a Marie. Então eles têm dado essas pistas, né? Parece que vai aparecer, mas não aparece. Citam alguns deles, mas não aparece. Então não sei se a série está guardando isso para um grande finale. Ou, sei lá, a Marie vai aparecer e ela vai tirar o composto V do sangue do Capitão Pátria. Não sei se é isso que está sendo guardado. Até porque já foi confirmado uma série spin-off da primeira formação do set, né? Da VOT. Então você tem, além disso, uma conversa entre a Ashley e aquela moça que faz a apresentação, me fugiu o nome dela agora, que teve relação ali com o Soldier Boy, e parece que as duas estão caminhando para desertar do Capitão Pátria, né? Então, tipo, ela fala, você tá vendo o que ele tá usando? Ele tá pirando num nível de que agora ele falou que ele é Deus, né? Que ele é o Messias, que ele é uma reencarnação, e aí isso precisa ser dito para a população, que não enxergue mais só um herói nele, mas sim uma figura divina, né? E isso dialoga muito com várias críticas que a série traz, tanto para a esquerda como para a direita, mas principalmente mais a extrema-direita, isso já está visível para todo mundo que está assistindo a série. E o último apontamento, que é uma conversa entre o Noir e o Profundo, né? Que o Noir tá conversando com ele e fala basicamente que o Pátria tá usando ele, que ele é descartável e etc, e ele fica com aquilo na cabeça, porque na cabeça do Profundo ele é tipo o queridinho do Capitão Pátria, e ele precisa se provar e etc. Tava conversando com um amigo meu no particular e ele falou que poderia ter uma mão da Sábia, né, da Mana Sábia ali, e eu acho que pode ter sim, mas esse episódio pra mim, o que eu realmente gostei é que mostrou que, por mais caótico que tudo seja, ainda existem seres humanos ali, que eles entendem que eles são amigos ou familiares. E eu acho que esse episódio foi pra, tipo assim, galera, a coisa tava muito louca aqui, vamos calmar um pouco, vamos deixar esses personagens desfrutarem seus familiares, os seus namorados, suas namoradas, seus filhos, seus amigos, e aí a gente vai escalar de novo pra loucura, e aí agora a gente já sabe que alguns deles não vão voltar. Então eu não quero dar esse spoiler da HQ, então depois vocês fiquem à vontade para pesquisar, mas na HQ termina com alguns personagens vivos só. E aí eu acho que se você já sabe quem são os personagens que terminam vivo e você tá vendo esse episódio, você fala, tá, aqui é o arco de fechamento, né? Então você deduz que os personagens que apareceram ali, muito bem organizados pela série, para terem uns diálogos que precisavam, que é tipo assim, eu não gosto desse personagem por isso, isso, isso. E aí o vírus do Queen, ele faz exatamente isso. Ele fala, esse personagem é detestável por isso, 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 isso. É um jogando as verdades na cara do outro. E é aquele arco de falar assim, ó, você é falho, mas a gente tá tentando salvar a humanidade.
Então, eu realmente gostei, tá? Eu acho que isso é legal, porque é pé no chão, a série não tem como ser 8 episódios de profunda matança, explosão e destruição, porque senão não tem como ter 8 episódios. E eu acho legal você contextualizar, dar camadas para esses personagens, para quando eles morrerem, você sentir o peso. Eu tenho certeza que todo mundo sentiu o peso da morte do Trem-Bala, quando você vê que ele tá peitando o Capitão Pátria, era um cara altamente subserviente, e ele morre literalmente porque ele desvia de uma pessoa no meio da rua. E ele aparece no primeiro episódio matando uma pessoa que ele não desviou no meio da rua. Então ali é ele olhando para ele lá atrás, depois de todos os dilemas que ele vinha enfrentando, disputando contra ele, contra o Seth, a aproximação com os The Boys, e ali é o arco de fechamento dele. Né? E ele ainda brinca, né? Ele fala, eu não sei porque eu tive medo, né? Mas você é patético. E o que ele fala no episódio 1 não sai da cabeça do Capitão Pátria. O Capitão Pátria está acostumado a ser bajulado, a ser temido. E quando as pessoas diminuem ele, como o Trem-Bala fez, como o Bruto faz, e como o Soldier Boy fez, que você é fraco, que você é um mimado, que você é um neném, e que você só é temido por conta do poder, mas fora a capa, a roupa, ele não é ninguém, as pessoas não o respeitam, ele sente isso. Então a fraqueza principal do Capitão Pátria tem se mostrado que não é literalmente o vírus, mas sim a mentalidade dele, ele tá perturbado. Então eu acho que a série faz sim um episódio muito legal, de verdade mesmo, eu acho que é importante. E a gente já sabe que o próximo episódio vai escalar e a tendência é as mortes começarem a acontecer, fechou? Eu sei que a maioria de vocês vão discordar, então deixa aqui nos comentários o porquê você não concorda com o que eu acabei de falar. E se eu acho que eu consegui convencer alguém de que existe alguma coisa assim legal no episódio, e não vou entrar no mérito da questão religiosa, a crítica existe desde a primeira temporada, então não é novidade para ninguém ela chegar a esse ponto até os dias de hoje. A gente tem vários países do mundo que as figuras políticas estão sendo literalmente idolatradas como figuras divinas, então eu não vou entrar nesse mérito, mas eu entendo que o principal hate nesse episódio ele sai principalmente daquela cena quando eles falam que o Capitão Pátria é Deus, tá? Com os símbolos cristãos. Eu sei que é disso. Mas eu acho que tem outras coisas além disso, porque é uma cena muito pequena num episódio de quase 1 hora. Fechou? Então deixa aí nos comentários o que você achou. E é isso. Defendi o capítulo 5 do episódio de The Boys. Fechou?